Poucos conhecem essa lei espiritual que ativa a fé à quarta dimensão, e onde eu preciso começar dizendo algo que vai parecer absurdo para você. Deus não responde a muitas orações sinceras. Não porque Ele não queira. Não porque Ele não possa. Mas porque oração sem incubação é só ruído espiritual. Talvez você ore. Talvez você creia. Talvez você jejue. E mesmo assim nada muda. Você já se perguntou por quê? Já sentiu que o céu ficou em silêncio exatamente quando você mais precisava de uma resposta? Eu já estive aí. E foi exatamente nesse lugar que Deus me revelou a lei espiritual que governa a fé, a lei que separa quem apenas crê de quem vive o milagre. Se você sair antes do final, vai perder a chave que explica tudo. Quando o silêncio começa, quase todo mundo interpreta da mesma forma: abandono. Eu também já interpretei assim. A gente ora, chora, insiste, faz tudo certo, e mesmo assim os dias passam sem nenhum sinal visível de mudança. É nesse ponto que a fé da maioria das pessoas morre, não porque Deus falhou, mas porque o coração humano não foi preparado para lidar com o invisível. O silêncio dói porque ele confronta a nossa necessidade de controle. Você já percebeu como a gente se sente melhor quando pelo menos algo ruim está acontecendo, do que quando nada acontece? Porque o nada nos obriga a confiar. E confiar de verdade é desconfortável. Eu aprendi que o silêncio não é ausência de Deus, é evidência de que algo profundo está sendo gerado. Nada que nasce forte começa fazendo barulho. Pense em uma semente. Se você olhar a terra todos os dias e não ver nada, isso não significa que a semente morreu. Pelo contrário, é exatamente ali, no escuro, no escondido, no lugar onde ninguém aplaude, que o processo mais importante acontece. A fé funciona do mesmo jeito. Quando você não vê nada, quando ninguém percebe nada, quando até você começa a duvidar, esse é o estágio mais crítico da incubação espiritual. Muitas pessoas me perguntam, mas por que Deus não dá pelo menos um sinal? E eu devolvo com outra pergunta: será que você continuaria confiando se não precisasse? A fé que depende de sinais não é fé, é troca. O silêncio revela o que está dentro de você. Ele expõe seus medos mais profundos: medo de perder tempo, medo de ter acreditado em vão, medo de parecer ingênuo, medo de decepcionar a si mesmo. Quem nunca pensou, e se isso tudo for só coisa da minha cabeça? A maioria pensa, só não admite. Eu vi pessoas desistirem exatamente no ponto em que estavam mais perto do nascimento do milagre. Elas confundiram o silêncio com atraso, quando na verdade era alinhamento. Existe um tempo em que Deus trabalha em você antes de trabalhar para você. E esse tempo quase sempre é silencioso. Hoje, até a ciência reconhece algo parecido. Processos internos, emocionais e mentais acontecem muito antes de qualquer mudança externa ser visível. O corpo humano, por exemplo, começa a se curar muito antes de os exames mostrarem melhora. Mas a pessoa só acredita quando vê o laudo. Espiritualmente, nós fazemos o mesmo. Queremos o laudo antes da cura. O silêncio também testa a sua motivação. Você continua crendo porque ama a Deus ou apenas porque espera algo dele? Essa pergunta incomoda, mas é necessária. Durante a incubação, muita gente continua orando, mas já começou a se preparar emocionalmente para o fracasso, só para não se decepcionar. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é medo disfarçado. A fé verdadeira sustenta a esperança mesmo quando tudo sugere o contrário. E isso não é natural, é espiritual. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Nada está acontecendo externamente, mas dentro de você há um incômodo constante, como se algo estivesse sendo pressionado, ajustado, amadurecido. Você sente que não pode mais voltar a ser quem era antes, mas também ainda não vê quem vai se tornar. Esse lugar é desconfortável, eu sei. É um lugar solitário. As pessoas ao redor começam a questionar, algumas aconselham você a ser mais realista, outras dizem para você desistir e seguir em frente. E você começa a se perguntar se não seria mesmo mais fácil parar de esperar. Mas é justamente aí que a incubação prova seu valor. Porque quem aprende a permanecer no silêncio desenvolve uma fé que não depende de circunstâncias. Aprende a descansar sem entender tudo. Aprende a confiar sem ter garantias visíveis. Aprende a não interpretar cada atraso como rejeição. O silêncio ensina algo que o barulho nunca ensina: dependência. Se você conseguir atravessar esse estágio sem desistir, algo muda dentro de você antes de mudar fora. A ansiedade começa a perder força. O desespero diminui. A necessidade de aprovação desaparece. E, sem perceber, você já não está mais pedindo um sinal para continuar, você está continuando mesmo sem sinal.
Esse é o ponto em que a fé deixa de ser um esforço e passa a ser um estado interior. O silêncio não veio para te destruir, veio para te formar. Ele não é um não de Deus, é um ainda. E quem entende isso para de brigar com o tempo e começa a caminhar com ele? Quando você aceita o silêncio sem abandonar a fé, algo poderoso acontece. Você amadurece o suficiente para sustentar aquilo que pediu. Porque receber antes da hora também pode ser uma forma de perda. Se hoje tudo parece parado, não conclua nada ainda. O que parece vazio pode estar cheio de movimento invisível. O que parece atraso pode ser proteção. E o que parece silêncio pode ser Deus trabalhando de uma forma que você só vai entender depois. Existe algo que eu precisei aprender quebrando expectativas, inclusive as minhas. Deus não responde a desejos ocasionais. Ele responde àquilo que domina o coração. Muitas pessoas dizem que querem mudança, mas o que elas realmente querem é alívio imediato. Querem sair da dor, não necessariamente entrar em um processo. E a fé não se sustenta onde o desejo é raso. Ela exige profundidade, intensidade, permanência. Eu percebi isso observando minha própria vida. Havia coisas pelas quais eu orava, mas abandonava facilmente quando surgia o primeiro obstáculo. Outras, porém, permaneciam vivas dentro de mim mesmo quando tudo parecia impossível. A diferença não estava na dificuldade, mas no desejo. O desejo verdadeiro não negocia com o tempo. Ele permanece mesmo quando não há recompensa visível. Ele continua mesmo quando ninguém mais acredita. Hoje, olhando para as pessoas, vejo o mesmo padrão se repetir. Quantas começam algo cheias de entusiasmo e desistem em poucas semanas? Quantas dizem que querem mudar de vida, mas não mudam nada na rotina? Quantas afirmam que confiam em Deus, mas perdem a esperança quando a resposta não vem no ritmo esperado? Isso não é falta de fé, é falta de desejo ardente. A fé se alimenta do desejo. Quando o desejo esfria, a fé morre por inanição. Até a ciência confirma algo que sempre foi espiritual. O cérebro humano só sustenta esforço prolongado quando existe um propósito emocional forte. Sem isso, o corpo busca atalhos, desistências, justificativas. Espiritualmente, o princípio é o mesmo. O desejo ardente mantém a fé viva durante a incubação. Ele te impede de abandonar o processo no meio do caminho. Ele te faz continuar quando a lógica diz para parar. Muitos se enganam achando que desejar intensamente algo é egoísmo. Mas existe uma grande diferença entre desejo carnal e desejo alinhado com o propósito. O desejo ardente que move a fé não é capricho, é convicção. É quando algo se torna tão claro e tão necessário dentro de você que deixar de buscá-lo dói mais do que continuar esperando. Esse tipo de desejo não nasce do nada. Ele cresce quando você entende o valor daquilo que está pedindo. Eu já vi pessoas extremamente talentosas desperdiçarem anos porque nunca desejaram nada profundamente. Viviam reagindo às circunstâncias, não criando um futuro. Esperavam que Deus fizesse tudo, enquanto elas mesmas não estavam emocionalmente comprometidas com nada. Deus não força ninguém a desejar. Ele responde à intensidade com que alguém se entrega ao processo. Talvez você esteja cansado porque está tentando sustentar a fé apenas com disciplina, e não com desejo. Disciplina ajuda, mas não substitui o fogo interior. Quando o desejo é verdadeiro, você não precisa se obrigar a continuar. Você continua porque parar deixou de ser uma opção. E é exatamente aí que a incubação deixa de ser um fardo e passa a ser um caminho. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que você quer é forte o suficiente para atravessar a espera? Se a resposta for não, talvez o problema não seja o tempo, mas o nível do seu desejo. A fé não é testada quando tudo vai bem. Ela é revelada quando o desejo permanece vivo mesmo no silêncio. Houve um momento em que eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu vivia a fé. O que você fala durante a incubação é tão importante quanto aquilo que você crê. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas suas palavras desmentem essa crença todos os dias. Elas oram com fé, minutos depois, confessam derrota em uma conversa comum, em um pensamento solto, em uma frase dita quase sem perceber. E não entendem porque nada se manifesta. Eu também precisei aprender isso na prática. Houve dias em que eu não sentia fé nenhuma. Nenhuma emoção, nenhum entusiasmo, nenhuma certeza. Mas mesmo assim eu decidi alinhar minhas palavras com aquilo que eu cria, não com aquilo que eu sentia. Isso foi desconfortável. Parecia até hipocrisia para mim no começo. Mas eu descobri que fé não é fingir que o problema não existe, é escolher qual realidade você vai alimentar. As palavras não servem para convencer Deus. Elas servem para ajustar você.
Aquilo que você declara repetidamente começa a moldar seus pensamentos, suas emoções e, com o tempo, suas decisões. Hoje, até a psicologia reconhece o poder da linguagem interna e externa na construção da identidade e do comportamento humano. Pessoas que repetem constantemente discursos negativos tendem a reforçar padrões de fracasso e desistência. Espiritualmente, isso sempre foi óbvio. A boca revela o que governa o coração. Muitos dizem, eu só estou sendo realista. Mas realismo sem esperança não é sabedoria, é resignação. Existe uma grande diferença entre reconhecer uma dificuldade e se submeter a ela com palavras. Quando você confessa a derrota, mesmo achando que está sendo sincero, você interrompe o processo da incubação. É como abrir o forno antes do tempo e reclamar que o pão não cresceu. A fé precisa de ambiente adequado para se desenvolver, e as palavras fazem parte desse ambiente. Eu aprendi a vigiar o que dizia, especialmente nos momentos de cansaço, quando a vontade de reclamar era maior. Não porque reclamar fosse pecado, mas porque eu entendi que cada palavra tinha direção. Ou ela fortalecia a promessa, ou fortalecia o medo. E, na maioria das vezes, as pessoas não perdem a fé em grandes crises, mas em pequenas confissões diárias de derrota que vão se acumulando silenciosamente. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa o dia confiante, mas uma conversa, uma notícia, um comentário de alguém próximo é suficiente para te fazer mudar o discurso interno. De repente, aquilo que parecia possível começa a soar distante. Não porque Deus mudou, mas porque a sua confissão mudou. O que você fala constantemente acaba se tornando o limite daquilo que você espera. Quando você decide alinhar suas palavras com a promessa, mesmo sem sentir nada, algo começa a mudar por dentro. A ansiedade diminui. A mente se organiza. A fé deixa de depender de emoção e passa a ser uma escolha consciente. Isso não significa negar a realidade, mas declarar que a realidade não é definitiva. Se você quer proteger o que está sendo incubado, cuide daquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que você declara hoje pode estar gerando, ou destruindo, aquilo que você espera viver amanhã. Se existe algo que você precisa guardar acima de tudo é isso: a fé não falha por falta de poder, ela falha quando o processo é interrompido. O silêncio, a clareza, o desejo ardente e as palavras que você libera não são etapas isoladas, são partes de uma mesma lei espiritual que continua operando mesmo quando você não percebe. Nada do que é gerado na dimensão invisível nasce por acaso. Tudo segue um princípio. E quando você entende esse princípio, você deixa de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Talvez hoje você não veja mudanças externas, mas se algo já foi ajustado dentro de você, então o mais importante já começou. Cada espera está te refinando. Cada silêncio está te preparando. Cada escolha de permanecer está te tornando alguém mais consciente, mais forte e mais alinhado com aquilo que você foi chamado para viver. Agora, continue. Não pare aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela não é apenas uma continuação, é mais um degrau na sua evolução de sabedoria, um passo a mais para você se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu vou te esperar lá. Obrigado por caminhar comigo até aqui.